eu me situo entre aqueles que entendem que qualquer assunto voltado para dar à juventude brasileira condições de competitividade, de inserção na discussão do futuro do país, dar ao jovem as oportunidades dele se viabilizar pela sua competência, oferecer a ele as condições de instrução, tudo que diga respeito a isso, eu acho que é ouro sobre o azul. É o que mais importante se pode fazer. Haja visto que, senador Aloysio, eu apresentei 2 projetos pelos quais tenho o maior interesse, o Startup e o projeto de apoio às empresas júniores nas universidades. E é por essa razão que ontem foi um dia cheio, quarta-feira é sempre um dia de muita atividade, terças e quartas, Vossa Excelência sabe. E no dia de ontem, estiveram aqui em Brasília e no Congresso, grupos de jovens de escolas que eu não conhecia, são escolas, eu diria, de elite, de classe AB de São Paulo, jovens de 15, 16 anos que buscaram contato com alguns parlamentares à escolha deles. Eu me refiro a estudantes do Colégio Lourenço Castanho e estudantes do Colégio Nossa Senhora das Graças. Chegaram, uns haviam avisado antes, outros não. Pequenos grupos, alguns em t-shirt, camisa de malha, outros, incrivelmente, em paletó e gravata, a farda do colégio. Misturados, pedindo uma conversa e dizendo que tinha escolhido a audiência comigo e dava as razões deles. Eu abri um espaço e me reuni com eles para ouvir este segmento da juventude, para ouvir as preocupações. Existia uma agenda. Saltaram de lá com os gravadores e perguntaram se podiam gravar. Eu digo, claro que sim. E perdi ou ganhei meia hora com cada um dos 2 grupos. Um grupo de manhã e outro grupo de tarde. As preocupações deles são preocupações absolutamente maduras. Preocupações deles. O que o senhor acha da PEC 33? Eu disse, você se refere a 37, não? Ele disse, não, a 33, que é a influência do poder legislativo sobre o judiciário. Eu já botei o rabo entre as pernas. Imaginei que tivesse pegado os meninos me pegaram. E eu dei a minha opinião para eles, disse que achava um absurdo e circunstanciei. Em seguida me perguntaram pela PEC 37 e por aí vai. Um rosário de perguntas, todas pertinentes. Eram jovens, alguns cabeludinhos, outros de cabelo cortado, no linguajar correto, respeitosos, sem submissão, sem entenderem que estavam conversando com nenhum ente superior, não, igual para igual, e eu procurei deixá-los à vontade. E em seguida recebi o grupo do Colégio Nossa Senhora das Graças. Esse foi o primeiro grupo, Lourenço Castanho. O grupo Nossa Senhora das Graças entrou de sola na questão que eles já nominaram, mobilidade urbana. Me pediram diagnósticos sobre o porquê do trânsito caótico nas cidades do Brasil e o que fazer. Eu puxei pela memória, senador Pedro Tax, e tive para eles as respostas que acho que agradaram a eles, mas que a mim motivaram a manifestação que trago a este plenário hoje. Eu voltei a 1979, quando eu fui prefeito em Natal. Eu disse a eles, olha, o que eu acho que está faltando nesse país hoje é o que já teve e deixou de existir. Planejamento e prioridades. Quando eu fui prefeito em Natal, eu disse a eles, em 1979, de 79 a 82, existiam 2 órgãos chamados EBTU e GEIPOT. EBTU era a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos e o GEIPOT era um grupo especial de planejamento de ações urbanas, dirigidos por técnicos, por
técnicos ou políticos com capacitação técnica que comandavam grupos técnicos da melhor qualidade, a quem eu recorria como prefeito de Natal. Para quê? Para fazer, em 79, 80, 81, 82, coisas tipo: todos os corredores norte e sul, leste e oeste de Natal foram feitos mediante um planejamento do GEIPOT e da EBTU e realizados com a prioridade orçamentária que eu dei e a sorte que eu tive de montar 4 programas, Banco Mundial, Banco do Nordeste, BNDES, 4 programas em que um dava contrapartida ao outro, porque a prefeitura não tinha capital próprio para oferecer contrapartida, e conseguia aprovar os 4 e realizar. Dentro de um planejamento que existia no poder central e que se irradiava para as prefeituras. Graças à EBTU é que eu fiz em Natal o primeiro metrô de superfície e capital de porte médio do Brasil. Nós estamos falando em 1980, 81. Quantas vezes eu recordei com o ministro Eliseu Rezende, que foi diretor-geral do DNR à época, e depois ministro dos Transportes, do trem do grude que nós fizemos. Sabe quantos quilômetros de metrô de superfície eu fiz em Natal, quando fui prefeito e como governador? Seguramente 50 quilômetros. Quando eu ouço hoje o governo falar que vai colocar em funcionamento em Salvador, a terceira maior capital do Brasil, 6 quilômetros de metrô, eu caio de costas. Há quanto tempo e por que preço foi feito e para praticar que tarifa? Tudo em função de quê? De falta de planejamento, de prioridade, de gestão. Eu disse aos rapazes, o que existia e que deixou de existir eram órgãos de planejamento e sentido de gestão com prioridade para investimentos em coisas que diziam respeito à mobilidade das pessoas. Senador Gripino, você permite que eu interrompa o seu brilhante pronunciamento? Pois não, presidente. Para registrar a presença aqui nas nossas galerias dos estudantes do nível fundamental do Colégio Monteiro Lobato, aqui de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos, assim como as demais pessoas que se encontram nas nossas galerias. Cumprimentos à juventude do Monteiro Lobato, aos jovens que, a exemplo daqueles com quem eu mantive contato ontem, são jovens que têm interesse por conhecer o Congresso e nos prestigiam com as suas presenças. Mas eu dizia aos jovens que, assim como lá atrás a EBTU e o GEIPOT, que era um corpo técnico formado por gente com qualificação de excelência, dirigidos por pessoas que têm um compromisso com gestão, que tinham a capacidade de oferecer a Natal, a São Luís, a Teresina, a João Pessoa, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, a qualquer capital de porte médio do Brasil, ou a qualquer cidade de porte médio, as Feiras de Santana, as Mossoróis, os planejamentos, o assessoramento para que o ir e vir não fosse o tormento que é hoje. Da mesma forma com que os projetos existiam, existia o apoio, como da EBTU, para que Natal tivesse a implantação do seu primeiro metrô de superfície, aproveitando o leito de uma estrada de ferro que existia, abandonada, e que foi, com imaginação, aproveitada com a construção de várias estações intermediárias que possibilitaram o que acontece até hoje, a um transporte cômodo de pessoas que moram na periferia. Aí, hoje, nós temos metrôs ridiculamente construídos ou em fase de construção. Em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se compara a quantidade de quilômetros que uma cidade como Paris, ou como Moscou, ou como Nova York, ou como Viena tem comparado com a metrópole chamada São Paulo, é da gente ter vergonha. Agora, o que é que significa, senador Pedro Taques, metrô? Significa transporte, significa várias coisas ao mesmo tempo. Eu, quando vou ao exterior, raramente ando de táxi, eu não ando nunca. Por quê? Porque a forma mais fácil de se deslocar em Paris ou Nova York de um ponto ao outro não é indo de táxi, nem indo de ônibus, é indo por baixo onde não tem trânsito.
E lá você encontra todo tipo de gente classe A, B, C, D e E convivendo fraternalmente, socialmente, numa boa. Por quê? Porque é oferecido ao cidadão, seja ele rico, médio ou pobre, a condição confortável, digna de transportar-se de um ponto ao outro. No Brasil, um país que é governado hoje por um partido que se diz socialista, se deveria haver uma prioridade absoluta ao lado da educação e da saúde, deveria ser a capacidade das pessoas irem e virem rapidamente ao seu local de trabalho. Mas metrô, avenidas, corredores de transporte são prioridade 4, 5, 6 ou 7. Eu tenho dito seguidamente que o Brasil precisa acordar para um fato que está acontecendo e que é um perigo para quem deseja ser a quinta, ou sexta ou sétima economia do mundo. O Brasil que Fernando Henrique Cardoso entregou ao presidente Lula, que ganhou a eleição pelo voto democrático, foi um país encaminhado. Era um país a caminho da autossuficiência de petróleo, porque tinha quebrado o monopólio do petróleo da Petrobras e a exploração do petróleo podia ser feita mediante licitação em regime de concessão por qualquer empresa, fosse nacional ou multinacional. Era um país com a inflação domada, era um país com as contas públicas sob controle, era um país que tinha metas cambiais bem estabelecidas, era um país do ponto de vista de política econômica estruturado, com uma visão clara do que queria do futuro. Haja vistas, no final do governo, a lei de responsabilidade fiscal e a instituição ou fortalecimento das agências reguladoras, dos serviços públicos que estavam se preparando para o modelo de parcerias público-privadas ou de concessões ou permissões, onde o capital privado ao capital privado era oferecida a oportunidade de participar quando o poder público não tivesse dinheiro. Lula assumiu, no primeiro momento fez as coisas arrumadas, ordenadas, mas quando sentou na cadeira e sentiu-se dono do poder, aí começou a aparelhar o Estado e saiu de 24 para 26, para 30, aí vem Dilma e vai para 35, 37, 39 ministérios, vão 58 bilhões de reais de custo em gasto público da máquina pública com 39 ministérios. Eu vi num jornal de circulação nacional uma fotografia da reunião ministerial. Parecia um pequeno comício, impossível a presidente da República despachar com consequência com cada um daqueles ministros. Despacha com 5 ou 6 e o resto tem notícia do que eles estão fazendo. Cadê a gestora de qualidade responsável? Não, faz o loteamento político partidário para ter sustentação no Congresso que deveria ser obtida por outras razões. Resultado, a política econômica dá na água. A volta da inflação é um fato que nos bate à porta, um lamentável fato. A indústria claramente incompetitiva, uma carga tributária impossível de baixar, porque ou baixa o gasto público ou não tem condições de baixar a carga tributária, e como não tem coragem de enfrentar os apadrinhados do poder, que estão encastelados nos cargos de melhor remuneração, ganhando muito dinheiro e gastando 58 bilhões de reais, por isso não baixa a carga tributária, não tem condições neste governo de baixar a carga tributária. O Brasil é hoje um país incompetitivo. Resultado, para você realinhar o país, é preciso voltar às nossas teses, que eles estão voltando de forma encabulada. Como encabulada? As concessões fazem por etapas, por conta-gotas, fazem errado, depois consertam, conseguem adeptos, é assim que está ocorrendo nas estradas, nos aeroportos, e o Brasil perdendo tempo, mas estão voltando para as concessões e permissões. Nas rodovias, idem. A última foi a MP dos portos. Eu já tive a oportunidade de dizer, nada mais razoável do que ter feito conosco o entendimento. A coisa mais natural era fazer o entendimento, porque aquela é a nossa praia, senador Aloysio. Aquilo ali é a nossa prática. Nada mais razoável do que eles conversarem conosco e nos entendermos, mas não, foram para o confronto, porque queriam passar para o país que não estavam dando o braço a torcer.
e que estavam fazendo uma coisa com a titularidade deles. Conversa, coisa nenhuma. Resultado, foram para a Câmara para debater a matéria. Tome-lhe discussão, tome denúncia de parte a parte, tome encaminhamento e tome humilhação ao Congresso Nacional, que foi obrigado a votar fora de tempo uma matéria que podia ter sido melhorada pelo Senado, melhorada pela Câmara, num clima de concórdia onde quem ganharia seria o Brasil. Resultado, para mostrarem eles que não deram o braço a torcer, produziram um texto subjúdice, que pode não ser perfeito nem acabado e que terminaram provocando conflitos desnecessários entre o Executivo e o Legislativo. A última, para terminar, senhor presidente, a propalada autossuficiência do petróleo. Eu não sei se Vossa Excelência, senador Pedro Tax, se lembra da fotografia, aquele macacão cor de laranja numa plataforma, o presidente Lula com as mãos sujas de óleo, carimbando as costas de alguém com os 5 dedos ou 4 dedos atrás do macacão do servidor da Petrobras. Ali estava a marca inexorável da autossuficiência. Demagogia pura. Em seguida vieram as atitudes que mazelaram a Petrobras, um patrimônio nacional, como empresa. Comprando plataforma por 3 vezes o preço do que poderia ser comprado, fazendo da Petrobras um instrumento de contenção da inflação, fazendo com que a Petrobras passasse a valer uma fração do que valia, valer menos do que o seu valor patrimonial em matéria de cotação de ação, numa atitude perversa que levou o Brasil a perder a autossuficiência do petróleo. Tudo por conta de quê? De uma gestão defeituosa, capenga, incompetente. A Eletrobras é a mesma coisa, querem impor uma tarifa baixa, maculando o interesse do investidor que tem todo o direito de não continuar a investir. Baixa a tarifa, não investe e daqui a pouco vem os apagões. É isso que nos reserva o futuro. Ouço com muito prazer o senador Pedro Tax. Muito rápido, senador Agripino. Apenas para lembrar a questão da Pasadena, da refinaria lá nos Estados Unidos e a utilização da Petrobras, que é um patrimônio nacional, não é um patrimônio de governo, mas um patrimônio de Estado, e o abandono do etanol, em razão da autossuficiência, em razão também da questão do pré-sal. O abandono do projeto. Agora estamos voltando a isso, né? Obrigado, senador Pedro Tax. Vossa Excelência acrescenta um dado a mais, a história da refinaria de Pasadena, da Califórnia, versus a presepada que ocorreu na Bolívia, o parceiro ideológico, quando uma refinaria de propriedade da Petrobras foi cercada, foi desapropriada e foi negociada pelo preço que a Bolívia quis. Num negócio a mais que a Petrobras perdeu bastante dinheiro, aí por questões de ordem puramente ideológica. Ouço com muito prazer o senhor senador Wellington Dias, líder do PT. Senador Agripino, primeiro, Vossa Excelência sabe do carinho, do respeito e ouvir atentamente e certamente devo aqui reconhecer que Vossa Excelência traz temas importantes ao debate. Queria apenas, sobre a autossuficiência, dizer que em 2010, realmente, a produção brasileira atingiu o patamar equivalente em gás e petróleo, aliás, em petróleo, melhor dizendo, em petróleo, e, portanto, na produção suficiente para o abastecimento brasileiro. Na mesma época, foi colocado a necessidade de se ampliar refino. Qual era o problema? Nós tínhamos o produto original, o petróleo, mas não havia a capacidade de refino suficiente para o consumo brasileiro. E por isso mesmo, de um lado, por razões de contratos anteriores, o Brasil continua exportando e, do outro lado, importando. Mas ali, naquele momento, havia o equilíbrio. O que nós tivemos ali? A presidenta Graça Foster esteve aqui agora e a falta das regras para os leilões colocou... desde 2008 a gente não tem leilão. Esse leilão que tivemos agora vem com um atraso muito grande, por falta das regras aqui do Congresso Nacional. Então, o que eu queria era mais salientar que isso responde a esses problemas. Qual é o lado positivo?
Nós agora caminhamos para ter um aumento na produção de petróleo, com a retomada de novos campos que estavam paralisados, e, ao mesmo tempo, de novas refinarias, inclusive refinarias no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão, enfim, para citar aqui algumas. Eu queria apenas esclarecer que foi apresentado aqui o plano, senador Tax, e nele consta também a ampliação de investimentos na área do álcool, tá certo? Inclusive, no meu estado, Piauí, para dar um exemplo, tem lá uma área que deverá receber investimentos nessa área. De qualquer modo, eu creio que precisamos cuidar com muita atenção em sendo uma empresa do porte da Petrobras, com muito carinho. Eu acho que Vossa Excelência, nesse ponto, presta um importante serviço ao relatar esse diálogo que teve, e ao mesmo tempo em nos alertar, e certamente isso é muito importante, para que possamos todos, independente de quem é governo, quem é oposição, olhar de forma especial para a nossa Petrobras. Muito obrigado. Senador Wellington Dias, Vossa Excelência é um cavalheiro, tem o maior respeito pela maneira fidalga que Vossa Excelência se comporta, e, na verdade, o que nós queremos, tanto Vossa Excelência como o senador Aloysio, senador Pedro Tax, senador Jucá e eu, é o melhor para o Brasil. Com argumentos. O que nós queremos é somar as nossas inteligências com as nossas divergências políticas, partidárias, ideológicas à parte. O que nós precisamos ter em mente é que os nossos filhos e os nossos avós merecem aquilo que o Brasil tem condições de ser. Uma economia maior do que a do mercado interno brasileiro. Agora, que existem erros que têm que ser consertados, existem. E aqui a tribuna é para o debate livre, com as opiniões que nós podemos emitir para receber os reparos, como Vossa Excelência coloca, alguns encaminhamentos. Qual é a minha preocupação? Eu vou direto ao ponto. O Brasil atingiu a autossuficiência de petróleo graças ao regime de concessão, que foi uma atitude corajosa do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele quebrou o tabu da monopólio do petróleo da Petrobras. A Petrobras sozinha jamais atingiria aquele nível de necessidade que era de 1 milhão de barris por dia. Na hora em que a concessão, o processo de concessões foi aberto em regime de licitação pública para que outras empresas brasileiras ou internacionais pudessem participar com risco da perfuração e exploração de petróleo, nós crescemos rapidamente a nossa produção, porque o capital privado foi investido e nós atingimos aquilo que o Brasil precisa, que é a autossuficiência. Para que você tenha emprego aqui dentro e você não tenha importações de petróleo jogando para fora dólares que a gente pode manter aqui dentro. O que é que o governo fez? Na hora em que o pré-sal foi descoberto, imaginava-se que o pré-sal daria ao Brasil a condição de ser a nação mais pujante do planeta, o governo rapidamente forçou a aprovação contra o meu voto do regime de partilha, que obriga a Petrobras a ser sócia de todos os empreendimentos em leilão, com 30%. Ela é compulsoriamente sócia. A Petrobras descapitalizada tinha lá dinheiro para ter 30% de todos os lotes licitados, senador Aloysio. Tinha lá dinheiro para isso, nem de capital estrangeiro. Resultado, retardaram os leilões, porque pelo regime de partilha, eles não poderiam ter ganhador, porque a Petrobras tinha que ser sócia e a Petrobras não tinha dinheiro. Então você volta o processo e elimina a realização dos leilões. Como é que ocorreram os leilões? Pelo regime de concessões. Os leilões agora aconteceram porque o regime praticado foi o que Fernando Henrique e a então diretoria da Petrobras colocou, o regime de concessões. Com isso, houve um bloco de leilões grande com ganhadores que vão agora correr atrás do prejuízo. Vão correr atrás do prejuízo e vão trazer de novo de volta ao Brasil a autossuficiência. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que está em curso no Brasil, de forma encabulada, e o modelo foi a tratativa da aprovação da medida provisória dos portos, a volta encabulada a um passado que deu certo. Eu, entre ficar com os que fazem por convicção e os que fazem encabulados, eu fico com aqueles que fazem com convicção. Entre ficar com a matriz que deu certo
que trouxe a autossuficiência do petróleo, que zerou a inflação do Brasil, quase zerou a inflação no Brasil, que colocou o Brasil no rol dos países que merecem credibilidade no plano internacional. E aqueles que pegam um país enxuto e estão mazelando o país, eu fico com a matriz e jogo fora a filial. Muito obrigado, presidente.